O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse em nota que a ocupação das mesas diretoras para inviabilizar seu funcionamento é um ato arbitrário e antidemocrático. Alcolumbre diz que irá realizar uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça com a retomada da atividade legislativa. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou nas redes sociais que determinou o encerramento da sessão do dia e que nesta quarta-feira haverá reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre deve ser definida com base no diálogo e no respeito institucional. A retomada dos trabalhos no Congresso Nacional nesta terça foi bastante tumultuada, com parlamentares de oposição impedindo a realização de sessões após ocuparem o plenário da Câmara e do Senado. Os senadores e deputados prometem permanecer nos locais até que os presidentes das duas casas aceitem pautar a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve sua prisão domiciliar decretada na última segunda-feira pelo STF. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que a oposição vai impedir votações até que a anistia seja votada e que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seja analisado. Jair Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada após descumprir medidas cautelares, sobretudo a proibição de uso de redes sociais. Bolsonaro também estava obrigado a recolhimento noturno e aos finais de semana, mas participou de manifestações durante o fim de semana por meio de chamada telefônica ao senador Flávio Bolsonaro. O ex-presidente e seu outro filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, são investigados por obstrução de justiça após agirem junto ao presidente dos Estados Unidos para promover medidas de retaliação contra a economia brasileira e contra ministros do Supremo. O líder do PT, Lindenberg Farias, disse que os partidos da base do governo não vão aceitar essa posição autoritária da oposição. Os partidos PDT, PCdoB, PSOL, PV, PT, PSB e Rede Sustentabilidade lançaram na terça-feira um manifesto pedindo unidade em defesa do Brasil. Os partidos que apoiam o governo afirmam que os Estados Unidos tentam punir o Brasil para impedir que o país exerça sua soberania. Os partidos governistas dizem que a impunidade não vai prevalecer e que o julgamento de Jair Bolsonaro deve seguir com responsabilidade, transparência e o devido respeito ao Estado de Direito. Também lembraram que os acusados da tentativa de golpe planejavam o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Os deputados e senadores retornam do recesso parlamentar neste mês de agosto e retomam a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2026, que estabelece as regras para orientar o governo na elaboração do orçamento do próximo ano. Após o atraso na aprovação, os parlamentares têm entre os dias 5 e 14 de agosto para apresentar emendas ao projeto, que deveria ter sido sancionado em 17 de julho. O texto prevê um superávit primário de 34 bilhões e 200 milhões de reais, o equivalente a 0,25% do PIB, e fixa o limite de despesas em 2 trilhões e 430 bilhões de reais. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, as despesas não obrigatórias devem cair de 231 bilhões em 2026 para apenas 39 bilhões em 2029. Entre as despesas primárias, a maior parte está vinculada a gastos obrigatórios, como benefícios previdenciários, que somam 1 trilhão e 130 bilhões de reais, e despesas com pessoal e encargos sociais, estimadas em 451 bilhões de reais. Em relação à inflação, o projeto prevê que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve subir para 4,9% em 2025, cair para 3,5% em 2026 e convergir para a meta de 3% nos anos seguintes. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho, destacou as dificuldades para cumprir a meta estabelecida. Nós temos ainda por parte do governo federal ali uma lacuna de 118 bilhões de reais
reais de receitas que precisam aparecer e, claro, já há um compromisso pelo governo, mas que a CMO faz questão de reforçar, que não poderão vir de aumento de impostos, aumento de alíquotas. Esse não é o caminho. É preciso qualificar o gasto público, é preciso eliminar o desperdício. A expectativa é que o relatório final seja votado ainda em agosto, antes do envio da proposta da Lei Orçamentária Anual, a LOA, prevista para o dia 31 do mesmo mês. Caso a LDO não seja aprovada a tempo, o governo terá que elaborar o orçamento com base no texto original, sem as alterações propostas pelos parlamentares, como já ocorreu nos últimos 2 anos. Com informações da Agência Senado, reportagem Maria Clara Abreu. A relação entre a agenda climática e a segurança alimentar e a saída do Brasil do mapa da fome da ONU foram os temas centrais da segunda reunião plenária do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada na terça-feira em Brasília. A avaliação é do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, que destacou que os problemas ambientais geram problemas sociais e vice-versa. Elizabeth Recine, presidente do CONSEA, atribuiu a saída do Brasil pela segunda vez do mapa da fome aos resultados das políticas públicas focadas na parcela mais vulnerável do país nas 2 últimas décadas. No ano 2000, aproximadamente 10% da população brasileira estava subnutrida porque não tinha capacidade de se alimentar. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome pela primeira vez ao registrar menos de 2,5% da população em situação de insegurança alimentar grave. A partir de 2018, o país retrocedeu e retornou ao mapa da fome. No triênio 2022-2024, com as políticas implementadas, o Brasil voltou ao patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição e saiu novamente do mapa da fome em julho deste ano, conforme relatório divulgado pela FAO, a agência da ONU especializada em alimentação e agricultura. O CONSEA é o órgão de assessoramento da Presidência da República, responsável pela articulação entre as 3 esferas do governo e conta com a participação da sociedade civil organizada para execução das políticas de segurança alimentar e nutricional. Mais de 300 estados e municípios brasileiros correm o risco de ficar sem os recursos da complementação VAT, que é o valor aluno ano total do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, em 2026. As pendências no envio de dados contábeis, orçamentários e fiscais referentes ao exercício de 2024 são o motivo dos cortes. A lista preliminar dos entes inabilitados foi divulgada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A complementação VAT é um dos mecanismos de redistribuição de recursos educacionais no país. Uma das exigências para receber é que os entes federativos mantenham as informações atualizadas nos sistemas oficiais. Segundo o FNDE, foram identificados 322 entes federativos com pendências na transmissão de dados exigidos pela lei. Apenas 2 estados não tiveram nenhum caso municipal, além do Distrito Federal, Mato Grosso e Acre. O assessor de orçamento público do Senado, Dalmo Palmeira, alerta que a perda da complementação VAT pode comprometer diretamente a qualidade do ensino nas redes municipais, especialmente nas mais pobres. Uma das destinações do Fundeb é exatamente complementar também o piso de magistério de estados e municípios. Então, se por acaso o município não regularizar essas informações, vai haver essa queda no recurso disponível e, logicamente, na qualidade, déficit da compra de material escolar, a falta de investimento e, eventualmente, até a construção de novas escolas também podem ser prejudicados, a depender de qual é a realidade de cada município. Para regularizar, os gestores locais devem transmitir ou retificar os dados da matriz de saldos contábeis de 2024 no sistema SICONF da Secretaria do Tesouro Nacional e enviar as informações referentes ao exercício de 2024 no sistema CIOP. O prazo termina em 31 de agosto.
O FNDE alerta que a exigência de envio regular dos dados contábeis e fiscais já está prevista na Constituição e em normas como a Lei de Responsabilidade Fiscal. A lista completa dos entes inabilitados está disponível no portal do FNDE, na seção dedicada ao Fundeb. Acesse www.gov.br/FNDE. Reportagem Débora Souza.